né? Nós estamos aqui, assim, com muito prazer, né, muita honra, de fazer a primeira reunião do ano, né, de 2022, e eu não sei se vocês perceberam, mas a data de hoje é muito bonita, né? Muito interessante, né? 2/2 de 2022, né? Então, tomara que, além de profícua a nossa discussão, ela nos dê aí uma luz, né? No fim do túnel, a gente discutindo com os colegas que estão aqui. O doutor Frederico Pena é presidente da Sociedade Brasileira de Administração e Oftalmologia, é o tesoureiro atual, recém-empossado, do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, mineiro de empréstimo, já é nosso mineiro, eu sempre brinco com ele aqui, e além dessa simpatia, ele tem também assim muita informação para passar para a gente. Nós estamos também com o nosso presidente, Dr. João Neves, que é assim também uma referência nessa discussão toda, que a gente não precisa de falar, o nosso jurídico, Dr. Valério, nosso vice-presidente, Dr. Breno, ano que vem ele que está comandando, né, a SMO, e o nosso homem da grana, né, que nós temos pouca, mas queremos ter muita, né, nosso grande amigo Wesley. Eu estou aqui como secretário e vamos partir para... Eu gostaria de fazer já uma primeira pergunta, que eu acho que muitos colegas, ontem mesmo um colega me perguntou, né? Então é muito comum, né? E tem mais uma lembrança aqui do João Fernandes, lembrando que o doutor Frederico também é presidente da cooperativa, né, da Coeso do Rio de Janeiro, muito bem lembrado. O João, como sempre, é um oftalmologista que nós temos a mais, né? É um parceirão aí de muitos anos, né? E a gente faz uma pergunta, né, para o Fred, para a complementação de todos, o João, o Valério, né? O que vem a ser capitation, né? Quer dizer, uma coisa que a gente às vezes fala, ouve e tal. Fiquem à vontade aí e vamos ficar à vontade, né? Como o João sugeriu, é um painel, é uma discussão, todo mundo aqui sabe muito, né, para falar. Frederico, se Maravilha. quiser começar, Fred, por favor. Lógico. Primeiro, agradecer aos amigos da SMO, parabenizar o trabalho que vocês têm feito aí. A turma de Minas sempre seguindo o lema da sua bandeira, né? Sempre buscando a liberdade, sempre buscando o debate, buscar o melhor para todos. E é muito bacana ver o trabalho da SMO cada vez mais forte e repercutindo no Brasil, né? Porque o que vem de Minas acaba influenciando o Brasil, que vocês continuem influenciando para o bem da oftalmologia brasileira, como já fazem há muitos anos. Prazer estar sempre com vocês. Obrigado aqui, amigos, pelo convite. E parabéns pelo trabalho. O Capitation ele é considerado um dos sistemas de pagamento que a gente chama de retrospectivo, onde você faz uma análise do que seria o custo para a prestação de serviço numa determinada população e de uma determinada área, por exemplo, no nosso caso, a gente está discutindo Capitation para oftalmologia, e tenta definir um pagamento fixo ao prestador de serviço baseado no índice per capita, no valor per capita. Então, você trabalha com um orçamento fixo para aquele determinado número de vidas. Como, por exemplo, você tem uma determinada região onde uma determinada operadora tem 50 mil vidas. Aqueles serviços que se enquadrarem dentro desse sistema de capitation, pode haver um serviço, 2, 3, eles vão ter que, geralmente, esse contrato é feito centralizado numa entidade, é fácil de compreender o porquê disso, mas eles terão que prestar o serviço com um valor fixo por vida por mês. Esse contrato ele está sujeito a possíveis reajustes demonstrados através do quanto aquele custo aquele pagamento foi viável ou não para alcançar os indicadores mínimos de remuneração, e geralmente isso se faz numa base anual, mas ele se caracteriza por uma clássica indução ao não fazer, porque você tem ou fazer menos do que se deve, né? Porque você tem lá
preço fixo para atender as pessoas. Então, o que acontece na prática, no mundo real, é que quanto menos você executar, quanto menos exame você fizer, eventualmente até quanto menos consulta você fizer, e quanto menos cirurgia, quanto menos recurso você implementar no seu serviço, mais lucro você terá ao cabo daquele mês. Basicamente é isso que configura o capitation de uma forma bem simplificada. Fred, eu queria fazer uma pergunta que eu acho que é interessante para a gente entender o contexto do capitation. Se a gente fizer de uma forma mais neutra, vantagens e desvantagens de cada modelo, porque é importante a gente entender na perspectiva do paciente e na perspectiva da operadora por que ela está buscando aquele modelo, para a gente conseguir argumentar também. Então, na perspectiva do paciente, na perspectiva da operadora e na perspectiva do prestador, quais são os incentivos, quais são as vantagens e desvantagens que você enxerga que estão envolvidas nesse formato de contratação que fomenta esse modelo? Tanto o prestador recebeu uma proposta de capitation, o que eu vou entender como sendo um ponto fraco, o que eu vou entender como sendo um ponto forte? E na perspectiva dos três agentes do processo, como que você vê isso? Depois os outros colegas podem... Começando pelo operador, pelo intermediário que não presta o serviço, né? Ele, ao fazer isso, ele aumenta a sua previsibilidade de custo, ele faz uma estimativa orçada num período de um ano, com isso ele tem uma garantia do controle da sinistralidade dentro daquela atividade. Sinistralidade é o quanto se gasta sobre aquilo que se arrecada para atender aquela população. Então, quando ele sabe, por exemplo, que a oftalmologia daquela região vai custar X mil reais, aquilo vai para a equação dele, mostrando que o custo de sinistralidade da assistência de saúde em oftalmologia está já líquido e certo para aquele período. Então, há esse ganho de previsibilidade, você passa a ter uma gestão muito controlada, né? Então, para o intermediário, praticamente você só tem vantagens quando você analisa o processo de administração, da gestão e do aspecto financeiro, desde que você esteja pagando um preço que seja interessante para reduzir aquele que seria o seu custo num sistema prospectivo, que seria, por exemplo, o nosso fee-for-service, ou um outro mesmo sistema que tem uma mescla de fee-for-service com algum sistema de performance. Então, ele busca o menor preço possível para te levar a prestadora a aceitar aquele orçamento fixo e não vai monitorar muito qualidade a princípio, porque o capitation não tem essa premissa. Mas ele poderá ter, sim, caso aquele atendimento perca muito em qualidade, no médio prazo ele poderá ter uma perda de usuários ou uma insatisfação de usuários, se houver essa capacidade de usuários se comunicar e se questionar e até mesmo tiver na possibilidade de trocar, porque nem todo usuário está na possibilidade de trocar o seu plano por livre e espontânea vontade. É bom lembrar isso. Você não tem esse livre mercado, né? Contratos de adesão, por exemplo, entre outros. Então, ele pode sim, se o não funcionar, ele pode ter uma má fama, um resultado ruim. Na visão do prestador, ele tem uma garantia de um orçamento fixo. Então, ele sabe que ele vai ter aquele dinheiro todo mês. Chuva, faça sol. Isso tem vantagens também. Mas, por outro lado, ele passa a adotar medidas para gastar o mínimo possível daquele orçamento. E aí vem esse difícil balanço no mundo real. Na hora que está o Dr. João atendendo, com o seu coração, seu cérebro de médico e gestor, o João vai saber fazer esse balanço, sem prejudicar o paciente. Mas quando você está numa cadeia de comando, onde você tem uma lógica financeira sobre uma lógica técnico-médico, médico-técnica, na maioria das vezes o que você tem é que prevalece a questão da economia, né? Então, aquilo que é, um primeiro momento, uma previsão orçamentária garantida, de faturamento garantido, passa depois a ser um desafio de controle de gastos dentro daquele orçamento, o que aí gera os conflitos, né? Então, você é estimulado a fazer menos
mas você precisa ter o compromisso com a qualidade da assistência. E na visão do paciente, sinceramente, as desvantagens, ao meu ver, superam muito as vantagens. A única vantagem que eu veria é que, se houver realmente um equilíbrio entre o que está se pagando e o que está se fazendo de prestação de serviço, talvez esse paciente venha a ter um plano de saúde mais barato, uma vez que todo sistema de uso leva aos reajustes nas fórmulas que nós temos hoje, seja da pessoa num contrato de pessoa física, que é reajustado pelo índice definido pela ANS, seja nos contratos coletivos por adesão ou não, e aí você vai ter o pool de vidas definindo o reajuste, seja em contratos de mais de 30 pessoas por grupo, 30 a 100 pessoas, que é o próprio grupo que leva o reajuste, enfim. Sempre que você gastar menos, você poderá ter a vantagem de pagar menos um reajuste no ano seguinte. Porém, a custo de menos saúde, e aí vem um problema. O que se sente no bolso no ano seguinte, talvez você demore a sentir no seu nervo óptico 10 anos depois. E aí vai ser tarde demais para você conseguir entender que aquela economia custou algumas áreas do seu campo visual porque o seu glaucoma avançou, porque ninguém zelou por monitorá-lo. Perfeito. Fred, é interessante ver também que tem um outro ponto que às vezes é alegado, o custo da regulação, né? Então, no capitation, por exemplo, se o prestador indicar campo visual, injeção intravítrea, cirurgia de catarata para 100% da população, ele vai receber o mesmo tanto. Então, não precisa de ter um exército de auditores, não precisa de ter prazo de autorização de procedimento, é tudo pré-autorizado e tudo pré-feito. Mas é o que você colocou, que é interessante, né? A economia que chega ao paciente ou é desse custo de regulação, ou então desejado seria se fosse o custo do desperdício, né? Das superindicações e tudo mais, que parte da premissa de que pode existir. Mas a outra janela de perigo é se essa economia vier pela ausência da indicação do que é necessário. Aí você cria um incentivo oposto, né? E no sistema atual, João, só aproveitar para fazer um parênteses sobre a sua fala, o que a gente vai ver acontecer no sistema brasileiro, onde há pouca transparência, os dados não são claros, os números das operadoras são opacos, é que quem vai administrar essa economia para aumentar o seu resultado é o operador. Eu não tenho dúvida disso. No cenário atual, você vai tirar dinheiro da ponta, dinheiro do bolso do beneficiário, para deixar mais no intermediário. É esse o quadro que eu vejo desenhado no modelo brasileiro de capitation. Eu queria já complementar com uma outra pergunta que é uma questão interessante, que tudo se interliga. Eventualmente, se algum outro colega quiser falar, de que forma o capitation se interage com as consolidações de mercado que estão acontecendo? Porque as duas coisas estão vindo juntas, né? Foi uma coincidência de virem juntas ou é o mesmo processo em duas instâncias diferentes? Quer falar, Valério? O Breno? Alguém quer comentar isso ou quer que eu comente? Fred, posso comentar? Lógico. Então, vamos lá. Fred, em primeiro lugar, eu fico muito feliz de vê-lo falando, porque a gente já vem conversando há muito tempo sobre as questões envolvendo a remuneração e vejo que você está muito bem preparado. Então, parabéns aí pela ocupação do cargo e parabéns aí pela nova etapa. João, eu acho o seguinte, se a gente tivesse que analisar o modelo retrospectivo do FIFO-Service e o modelo prospectivo do capitation, para qualquer lado que se observe, a gente vai ter uma questão financeira atuando sobre a questão médica, não importa como. Mas veja bem uma coisa, o maior argumento que é utilizado hoje pelo grupo que defende o capitation como modelo de remuneração, eles falam muito em medicina baseada em valor, como se tivesse a ideia de melhorar a qualidade, ter um médico mais bem preparado para entregar uma medicina
qualificada. O modelo FII, eu vou realizar de acordo com valores previamente estipulados entre as partes, e uma vez realizado o serviço, eu recebo pelo serviço. No modelo Capitation, prospectivo, eu pago a remuneração e o operadora, e o prestador realiza um determinado volume de serviço sobre um grupo de vidas pré-determinado e a um preço fixo. Pois bem, o grande argumento é o seguinte: dizem que no modelo FII há o estímulo do gasto. Eu vou gastar muito, eu vou fazer muito para eu receber mais. E o que se discute muito, o que se aponta muito, é que há um estímulo para os médicos abusarem do uso dos serviços. Ok? No modelo Capitation, que é o modelo que agora vem sendo proposto com certa ênfase, é exatamente o oposto daquilo que a operadora diz. Ela diz que o médico abusa. Mas agora o que vai acontecer? Agora eu vou abusar de não fazer. Porque quanto menos eu fizer, é o que o Fred apontou com relação à questão do estímulo, eu sou estimulado a não fazer para eu ter uma maior sobra de caixa. Bom, não existe almoço grátis. Nós sabemos que hoje nós temos diversos grupos financeiramente poderosos comprando diversas operadoras ou comprando diversos serviços ou verticalizando diversos serviços. E esses grupos visualizam o quê? Gestão. Não é uma opinião pessoal, mas não visualizam tanto de alguém que tem quase 30 anos nessa atividade, mas não visualizam tanto, ou pelo menos no primeiro momento, se realmente vai ser entregue da forma como a gente acha. Eu ainda continuo acreditando na autonomia do médico, na escolha do tratamento e na boa-fé dele ao indicar aquilo que ele acha que o seu paciente precisa. A partir do momento que a operadora começa a dizer que o médico abusa, não, beleza, tudo bem, sem problema nenhum. Então, você faz o quê com aquele que abusa? Você descredencia quem abusa. Porque eu não posso utilizar desse argumento e nivelar todo mundo por baixo, dizendo que todo mundo abusa. Mas eu também sou muito crítico e sou muito desconfiado. Eu não vejo operadora nenhuma fazer congresso, seminário, ou seja lá o que for, para aumentar a remuneração do médico. E vou encerrar essa fala com o seguinte: eu, por curiosidade, hoje fiz uma conta. Em 1996, um CH valia 51 centavos, ok? Pela tabela MB. Esse mesmo CH, hoje, se atualizado pelo IGPM, hoje, ou melhor, ao índice de dezembro, pela calculadora do cidadão, eu tenho esse CH 4,38. Significa mais ou menos dizer, pelo IGPM, significa mais ou menos dizer que uma consulta custaria R$ 438. Alguém viu no grupo aí uma operadora oferecendo uma consulta com um oftalmologista R$ 25. Estou falando de 438, o anúncio estava em 25. Mas vamos ser mais realistas e vamos tirar o IGPM e vamos pelo INPC ou vamos pelo IPCA. Pelo INPC, 2,49. Pelo IPCA, 2,41. Então, beirando aí R$ 240. Repito, a operadora estava oferecendo uma consulta oftalmológica a R$ 25. É 10% do valor que, teoricamente, seria o justo se atualizado pelos índices oficiais do governo. E a gente sabe que a inflação médica ela é muito superior à inflação médica, não. Chamam de inflação médica, mas, na verdade, é a inflação da saúde, né? Porque ela não é médica, ela é geral. Se a gente for olhar a inflação da saúde, ela é infinitamente superior a esses números. Então, por aí, a gente consegue perceber para onde vai a remuneração. E a gente falar de Capitation como modelo que vai entregar uma medicina baseada em valor é o oposto daquilo que eles acusam o médico, que está fazendo abuso quando solicita no fee for service. Isso é lógico. Perfeito, Alex. E devolvendo a segunda provocação que eu fiz, de que forma que o Capitation e as consolidações de mercado, por que elas estão chegando juntas? São movimentos independentes ou são movimentos interconectados? O que vocês acham? Na minha opinião, só para complementar, João, na minha opinião, é gestão. E gestão
propicia redução de custos assistenciais e aumento dos lucros dos acionistas. Se eu estou falando de grandes grupos, diariamente o que eles verificam é aonde vão poder reduzir custo assistencial. Quando o Fred fala sobre previsibilidade e controle, na verdade, eu estou diante de um contrato aleatório, que é um contrato de risco. O contrato securitário de assistência é um contrato de risco, só que a operadora não quer ter risco. Ela quer ter a previsibilidade e o controle, porque ela tem a chave do cofre e ela detém o monitoramento de onde vai o custo assistencial. Tá joia, tranquilo ela querer economizar. O que eu não posso economizar, ou melhor, o que eu não posso fazer, pelo menos na minha ideia, é economizar a todo custo. Qual todo custo? Eu vou reduzir a qualidade assistencial, como bem apontado pelo Frederico, e, além de reduzir a qualidade assistencial, eu tô reduzindo o valor da mão de obra, independente de ser o único prestador. Porque, cedo ou tarde, esse único prestador vai ser convertido em outro, que vai fazer mais barato, vai ser convertido em outro, que vai fazer mais barato, vai ser convertido em outro, que vai fazer mais barato. Não acreditem que, cedo ou tarde, essa remuneração médica aumente. Na minha opinião, eu até hoje não vi isso aumentar como, às vezes, os profissionais da saúde gostariam. Ô, João, só uma perguntinha, só para melhorar um pouco o conceito, que eu também estou aprendendo muito hoje e sempre, né? Por exemplo, o pagamento por vida que eu estava lendo, assistida em uma determinada área de abrangência, independentemente do serviço produzido. Estou lendo exatamente para não errar, assim, né? Para não tergiversar. E tem um entendido muito que teve até na convenção do CBO, o Abicalaf, né? Ele destacando que muitos autores defendem o modelo como ideal para remunerar a atenção primária. Aí a gente, recapitulando assim, como a gente se mira muito na teoria da medicina inglesa, né, do serviço inglês, né? Pelo menos tem essa tendência aqui no Brasil também, pelo menos nas escolas, né, de medicina e de atendimento. Eu fico pensando o seguinte, a oftalmologia na atenção primária, isso é um tema que me interessa muito. Vocês acham que esse pagamento pelo capitation, de alguma forma, ele vai ser interessante para colocar a oftalmologia na atenção primária, ou aquele médico porteiro, né, que a gente falava antigamente, né, que ele vai ficar triando, né, e encaminhando para fazer economia? Então, é interessante para a atenção primária esse pagamento pelo capitation? Não sei se eu passei minha dúvida aí. Bem, Molinari, acontece o seguinte: se você considerar certas práticas que vêm, por exemplo, de um sistema como o NHS, que você citou, ou mesmo o sistema brasileiro, o nosso próprio SUS, ele já faz, de alguma forma, pagamentos por população, né? João lida muito com isso, sabe disso. A questão é que, quando você está discutindo um sistema socializado, o uso do recurso público para tentar chegar ao melhor resultado possível, permitindo que haja, sim, alguma margem de remuneração satisfatória para quem opera, para quem atende, e que o cidadão seja bem atendido, você está aplicando um conceito que, ao meu ver, ele também está inserido num contexto de mercado, mas ele vem motivado por um princípio de tentar aproveitar da melhor forma possível o dinheiro público, né? Então, a ideia de você ter custos bem estruturados, orçamentos por região, iniciativa privada, em prestação de serviço primário, né, em atenção primária, ela é muito discutida. Eu citei aqui, ainda agora está falando agora num termo mais atualizado, né, que vem do Obamacare americano, as ACOs, Accountable Care Organizations, são organizações onde basicamente o que se faz é um estudo do quanto custaria para atingir determinados padrões que devem ser medidos na saúde da população de uma determinada região. Aí
a gente começa a entrar no que seria uma evolução do conceito. O capitation, ele nunca teve no seu conceito original alguma aferição de conceito, de qualidade. Tal. Lá nos ACOs americanos, aí para falar de uma coisa mais nova e dentro de um outro sistema, existem alguns indicadores de acompanhamento. Por exemplo, eu preciso que tantas pessoas estejam com a pressão arterial controlada, eu preciso ter determinado indicador de infarto por hipertensos, enfim, uma série de indicadores que eles tentam colocar. Mas sempre olhando para tentar gerar o melhor aproveitamento do dinheiro público e permitindo que o sistema se equilibre com boa remuneração do profissional, que está ali prestador de serviço através de um contrato ou através de um concurso, eventualmente, né? No concurso não é o caso americano, mas no INSS é um funcionário público, né? Ele tem que estar bem remunerado. A gente acaba entrando em outras questões. Como eu faço para conseguir remunerar aquele bom profissional? Você sabe que você precisa de um valor mínimo para ele ser dedicado e motivado para trabalhar ali. Quando você traz esse conceito para o mercado de saúde suplementar, onde a gente está tratando de empresas que estão buscando lucro, você acaba tendo um risco maior de distorcê-lo em prol daquele que tem mais força na determinação e na imposição das regras de contrato. Entendeu? Então, é difícil a gente falar dos mesmos mecanismos em dois sistemas que são tão distintos. E aí, para pegar um gancho no que falou o Valério, sobre a defasagem histórica da remuneração médica, se você fizer um gráfico comparativo da progressiva, o reajuste das mensalidades da pessoa física ou na média dos reajustes das pessoas jurídicas, sejam elas dos valores, dos tipos que existem, né? Coletivo, empresarial, por adesão, é um escândalo. É um escândalo. Então, o médico, o prestador de serviço, o fisioterapeuta, o técnico de enfermagem, todo o arcabouço de recurso humano cada vez menos vale mais. Né? Não é só o médico oftalmologista que está em questão aqui. Né? E cada vez mais você tira esse valor para deixar na tesouraria de algumas empresas, onde o critério predominante é o financeiro para pagar o acionista. Legal, belo capitalismo, não existe sistema melhor, é o que nós queremos, livre mercado, capitalismo, o que gera mais riqueza para as sociedades, isso está comprovado historicamente, mas desde que você consiga ter ou algum nível de regulação ou um real mecanismo de livre mercado, que, na verdade, o que a gente tem no Brasil é uma coisa nem outra. Você tem regulação capturada, né? O sistema de porta giratória, e você tem um grande afluxo de capital via mercado de capitais, o que é legítimo, mas com estruturas de negócio que cada vez mais pressionam para a redução do custo assistencial, tirando do elemento humano do sistema de saúde, que, ao meu ver, é o crucial para que o sistema de saúde entregue. Eu queria perguntar, emendando, só assim, para não ficar eu também só perturbando, né? Mas é o seguinte, a gente atende, eu atendo não, eu assim, convivo com muitos alunos da graduação, inclusive colegas com filhos também que estão no oftalmo, e de repente a gente ouve assim, meu pai está comprando, está guardando um pequeno capital para montar um consultório para mim, quando eu terminar minha residência. Eu tremo um pouco nisso e falo, olha, fala bem com seu pai para ver se esse realmente é um bom investimento, que possivelmente você vai acabar trabalhando numa clínica grande, para uma operadora, de alguma forma, um serviço próprio, mas aí foi a pergunta que o João fez e que eu adorei, né? Quer dizer, é o fim do oftalmologista liberal ou está iniciando, estamos começando a chegar ao fim, né? E essa é uma pergunta que a turma que está aí no R3, no Fellowship, né? Eles querem depois até pagar o estudo dele, né? Será que nós não vamos conseguir montar mais, ou não vai ser rentável,
montar um consultório para um jovem médico começar. Não estou nem falando só da oftalmo, né? O oftalmo é mais caro, a montagem desse consultório todo, mas essa é uma pergunta que eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre o tema, né, principal aqui. Posso responder? Pode, todos Valério, vocês. Pode falar, João. Desculpa, só tentar fazer algumas conexões aqui para que essa resposta não seja uma resposta de opinião, mas baseado em alguns entendimentos. Por que eu perguntei a questão da relação entre o capitation e as consolidações? Em Belo Horizonte, algum de vocês sabe de algum movimento de capitation? Ou algum movimento forte de capitation? Até onde eu sei, ainda não tem. Talvez a Apvida, mas a gente ainda não sabe. O movimento ainda não chegou forte em Belo Horizonte. Chegou, vocês sabem? É em Minas Gerais? Particularmente, não. Então, vamos considerar que a resposta é não. Então, a gente ainda não tem esse movimento de capitation forte em Belo Horizonte. Porém, esse movimento está acontecendo de forma mais intensa onde os grupos consolidadores estão entrando, Opt e XP. Por que o movimento do capitation caminha junto do movimento Opt e XP? Só para a gente pensar. Se a Opt e a XP já está presente em várias praças, em vários municípios, se a Opt e a XP conseguirem ter um relacionamento interessante com planos de atuação nacional, ela consegue, através dos contratos de capitation, ter uma entrada imediata muito forte em algumas praças, o que acaba fazendo as coisas caminharem juntos. Vocês acham que isso faz sentido? Tá. E só seguindo um pouco esse pensamento, se a empresa, esses grupos consolidadores, Opt e XP por enquanto, quando eles entram em alguma empresa, eles precificam a empresa pelo EBITDA, né? Então, o que seria o lucro líquido dessa empresa, traduzindo de uma forma meio macarrônica, o lucro líquido da empresa. Se eles precificam esse lucro líquido em 6, 7 ou 10 vezes, então se a empresa deu 100 mil de lucro, ele multiplica isso por 10, vira 1 milhão, então ele compra essa empresa por 1 milhão. No momento que ele comprou a empresa por 1 milhão, ele tem um patrimônio de 1 milhão. O que ele precisa de fazer para multiplicar o patrimônio? Só para entender o movimento. Opt e XP são fundos de investimentos. Esse fundo de investimento é dinheiro nosso que está aplicado lá na XP, é dinheiro nosso e de todo mundo que tem dinheiro investido em algum lugar que você quer que o cara dê maior rentabilidade. Então, tem uma pessoa que é um advogado, está achando que saúde multiplica dinheiro, coloca dinheiro num fundo de investimento desse que está comprando clínicas de oftalmologia, por exemplo. Aí, o que faz? O dinheiro lá tem que ser multiplicado. O gestor do fundo, ele quer multiplicar aquele dinheiro o mais rápido possível. Geralmente, ele tem de 3 a 5 anos para fazer o dinheiro multiplicar. E ele ganha um percentual da multiplicação do dinheiro. Então, o interesse dele é multiplicar dinheiro. Não importa paciente, se é boi, se é paciente ou se é latinha de enlatado, tanto faz. O interesse é multiplicar dinheiro. E como que esse pessoal multiplica dinheiro da forma mais fácil possível? Ele precisa de aumentar o EBITDA. Para a gente aumentar o lucro de uma clínica, de um bloco cirúrgico, o que você precisa? Ou você aumenta a receita ou você reduz custo. Não tem outra coisa. E como que você consegue aumentar a receita de uma forma muito fácil? Negociando com quem contrata serviço para você atender 100% da população desse cara. Então, esse grupo consolidador que está no mercado entra negociando o capitation e eles vão ficar com isso. O interesse de quem negociou são 3 anos, porque ele vai triplicar a receita, vai multiplicar o lucro líquido por 5 e o investimento que ele fez de 1 milhão, daqui 3 anos vai valer 5 milhões, vezes 10 clínicas. Então, esse cara que embolsa 20% do ganho de rentabilidade vai ficar milionário muito rápido. O cara, o gestor do fundo e os investidores daquele fundo, que vai fazer isso e se replicando, como foi na oncologia e por isso que entrou na oftalmologia. Então, o movimento é um pouco por aí. A gente tem que entender o contexto geral para entender como é que isso vai bater na nossa porta.
Aqui em Belo Horizonte, só voltando aqui para perguntar aqui outra questão. Quais são as operadoras de saúde que estão negociando de forma mais forte captation? Estou certo em falar que a Sul América e Bradesco, que são as seguradoras? A Apivida também. E a Apivida, que é verticalizada. E a Mil em algumas praças. A Apivida, no norte, a gente já tem movimentos contra ela por captation. Exatamente. Então, a Apivida faz uma negociação de captation para a rede própria dela. As seguradoras, que é o Bradesco e Sul América, eles têm uma regulação um pouco diferente. Então, eles entram fazendo uma negociação, entregando uma carteira, e geralmente, vocês me corrigem se eu estiver errado, é uma carteira de perfil de remuneração bom, né? Geralmente, os prestadores de serviço querem ter o credenciamento de Sul América e Bradesco. Imagina um grupo Opt ou um grupo XP entrando em Belo Horizonte com a promessa de que 100% das vidas de Bradesco e Sul América vai ser dele. Em 3 meses ele monta um serviço, em 5 meses já está dando um lucro absurdo. O perigo da consolidação aliada do captation, porque o captation, no limite, vai ser um captation nacional, não vai ser um captation regional. E essas clínicas XP e O vão ter atuação nacional. Aí chega a pergunta do Molinari. Até que ponto, no movimento de captation em consolidações, existe espaço para o médico liberal? Então, é importante entender o contexto inteiro, porque não é uma coisa avulsa da outra. Nas grandes praças, para esse perfil de operadora, a tendência é consolidar. Então, aí aonde que em que medida isso ameaça o jovem oftalmologista, em que medida ameaça aquele oftalmologista de 40, 50 anos, em que medida ameaça o oftalmologista lá na frente, porque é totalmente diferente também. Hoje, muitas vezes, o jovem não consegue montar o consultório, Molinari. O jovem vai trabalhar na clínica de alguém entre 50 e 70 anos que pegou a curva de ciclo de vida do produto no momento de expansão, as clínicas foram montadas. Hoje, o jovem já não trabalha num consultório dele. Talvez, uma hipótese que eu coloco na mesa também para a gente discutir. O que vocês pensam sobre isso? João, olha só. A gente tem um gasto de 10% do PIB com a saúde. A gente gasta 700 bilhões com a saúde, ok? Desses 700 bilhões, 170 bilhões são gastos particulares. Desses 700 bilhões, 216 bilhões são gastos com saúde suplementar. E os 313 são gastos com o sistema público. Se você considerar que eu tenho 25% de gasto particular e 30% de gasto com saúde suplementar, eu costumo dizer que tem vida fora dos planos. Há vida fora dos planos, ok? O risco de um profissional colocar toda a sua atividade entregue na mão de uma operadora é de que cedo ou tarde ele pode acabar tendo a desilusão de não ter um espaço para trabalhar ou cada vez menos ele tem uma remuneração menor. Particularmente, eu aconselharia a essas pessoas que buscassem uma carteira privada, buscassem uma clientela particular. E o que é buscar uma clientela particular? Do mesmo jeito, na medicina, nós temos na advocacia um atendimento diferenciado. Se eu for atender uma pessoa a R$25, se eu posso atender uma pessoa a R$100, eu vou mudar a minha forma de atendimento. Então, há uma quantidade de recurso muito grande para você brigar por ele. Mas é óbvio que início de carreira a gente sabe como funciona. Mas, se você olhar os números, eu não tenho dúvida. Outra coisa é a preocupação quando se fala dos grandes grupos. Eles estão aumentando as suas participações e nós estamos vendo reduzir o número de operadoras cada vez para um grupo menor, ou para um número de grupos menores, e a explicação você bem formulou. Agora, preciso de lembrar o seguinte, as entidades também se movimentam. E elas se movimentam, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, justamente para mostrar que algumas dessas posições tomadas por esses grandes grupos, elas podem não ser recebidas pelo mercado, como podem não ser recebidas na via judicial, dependendo do movimento que se faz.
Na verdade, a gente enxerga o capitation como uma forma extremamente predatória que precisa de ser combatida. Se ainda não chegou em Belo Horizonte, vai chegar. Nós citamos sobre, eu citei particularmente sobre a Apvida, porque a Apvida já tem esse movimento no norte do país, ela já faz isso lá. E ela já entrou em BH, então é uma questão de tempo. Não é isso, Fred? Juntando aqui todas as informações, está corretíssimo, Valério, o que você falou, e voltando um pouco no que o João falou, o que acontece, né? A gente precisa, conversando aqui com os colegas que estão aqui com a gente, tentando ampliar a visão desse contexto, né? O ciclo de maturação de um investimento de private equity segue mais ou menos essa lógica aí de 5 anos, como o João falou. E qual é o grande objetivo de todo o grupo de investimento que faz qualquer ação, seja como o João falou, para latinha de refrigerante, para papel higiênico ou para serviço médico? Ele precisa aumentar o valor da empresa para fazer, idealmente, um IPO, ir para o mercado de capitais, que geralmente é um processo que se faz quando se chega na casa de faturamento de 1 bilhão. Existem alguns números que o mercado usa, né? Acontece que o Marcos Vianello fez uma pergunta interessantíssima. Nós aqui estamos olhando para isso tudo como médicos profissionais dedicados à saúde, que temos total e legítimo direito de termos o ganho proveniente dessa profissão, como profissionais autônomos, né? Não gosto nem do termo liberal nesse momento, mas também como empresários, seja num pequeno consultório, numa clínica grande. E há um contraponto de modelos, porque esse ciclo de deterioração do valor unitário para aumentar o valor global por aumento de mercado, market share, então você cobra menos por cada atendimento que você faz, capitation é basicamente isso, mas amplia a sua participação no mercado, resultando naquilo que o João falou, que é a valorização da empresa. Na hora de enfeitar a noiva para ir para o IPO, né, talvez num mercado como todos nós, como vamos analisar o que são os números de uma empresa que vai para um IPO, você vê relatórios, você entende, olha aqueles números, seu gerente do banco, alguém da sua corretora, vai falar aquilo que está no relatório. A realidade da dinâmica daquela atividade econômica conhece quem vive aquele mercado. Então, quando o Marcos pergunta aqui, o Vianello falou, será que esse tipo de modelo ele vai ser vitorioso no médio e longo prazo? Será que empresas que caminham por um processo de inevitável redução do valor do trabalho médico, porque reduzem custo assistencial, vão ser empresas vitoriosas no mercado? Eu, se fosse comprar ação de um plano de saúde, eu compraria a Apvida hoje? Eu não sei, eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que isso tudo tem um ciclo de esgotamento. Eu não posso falar isso cientificamente como economista, não. Mas eu acho que há um ciclo de esgarçamento, esgotamento. Ele se dá num prazo que é o suficiente para você ter o IPO, os ganhos sobre aquela operação. Quem está no topo da cadeia atinge o seu objetivo de botar ali 12%, 13% de lucro em cima daquela operação, no ciclo proposto, os acionistas ficam satisfeitos e fica, talvez, a terra arrasada. Então, por isso que a gente está aqui falando disso. A gente quer uma saúde que funcione melhor para todos. Eu quero ser usuário do sistema de saúde suplementar que seja saudável, seja bom para todo mundo, né? E não um sistema que vai sendo destruído num processo autofágico, praticamente. Porque alguém que está vindo fazer essa fagocitose momentânea, ele vai embora daqui a pouco. É isso que a gente tem que falar de forma muito clara. Entendeu? Eu não sou contra um capitalista, nada, mas eu tenho que mostrar quais são os pesos e os valores que cada um está usando nesse jogo de xadrez. E nosso papel aqui de colegas ligados à instituição é gerar uma consciência maior para todos sobre isso, não só médicos, mas como a organização institucional, a Agência Nacional de Saúde, legisladores, todos esses efeitos que talvez fiquem desapercebidos ou demorem a aparecer, e quando aparecerem será tarde demais,
se a gente deixar todo esse ciclo se completar sem gerar esse debate. E quanto, só mais um minuto, quanto ao que o Molinari perguntou, o oftalmologista recém-formado vai ter seu próprio consultório? Eu diria o seguinte, cada vez mais difícil ele ter seu próprio consultório dentro da saúde suplementar. Qualquer negócio que tenha intermediação hoje, né, seja saúde suplementar, seja intermediação do SUS, é muito difícil você atuar com autonomia, né? Ele é um profissional liberal, mas como um profissional liberal, ele pode trabalhar em contratos, ele pode trabalhar em concursos. O liberal pode isso tudo. Agora, com autonomia, você tem realmente autonomia quando você não tem peso de intermediário, o fator intermediário. Aí eu concordo com o Valério, esse mercado existe, ele é significativo, esse paciente está aí, e a gente tem que estimular o jovem a olhar para isso, ir para alguns cenários de fora do mercado concentrado, levar a qualidade onde talvez não tenha serviço ainda de boa qualidade, fidelização, padrão de atendimento, tudo isso resulta, ao meu ver, numa possibilidade de um ciclo diferente de alocação de profissionais no mercado, né? Num modelo diferente do que foi, por exemplo, para quem tem 49 anos como eu tenho, entendeu? A realidade é essa. Vai ser diferente, isso já mudou, mas tem espaço fora do plano de saúde. Falei pra caramba e vocês deixaram... Aproveitando que você está muito jovem, você ainda está na curva que o João falou, você está no início, né, João? No início do meio, ainda está longe, né? O Vianello falou uma coisa interessante aqui, que eu não sei se o João quer comentar, ou o próprio Fred, né? Você quer, João? É porque antes... O Vianello fez a colocação, vamos voltar lá em cima, se o modelo é sustentável, não é isso? Isso, em resumo é isso. O que acontece com o modelo sustentável? E aí eu acho interessante que a gente já tem um case que mostra para a gente algumas coisas, né? A United Health foi o primeiro grupo que se aventurou no mercado brasileiro comprando a Amil. Entrou na Amil, durante algum tempo foi tido como um caso de sucesso, eles fizeram vários ajustes e a partir daí foram entrando os outros. E agora a United Health já saiu. O que acontece quando a gente mistura, na minha opinião, saúde com especulação? Na hora que o grupo chega fazendo as compras, ele precisa de gerar notícia, de gerar receita, de gerar resultados, que geram uma curva de especulação que vai trazer mais gente para buscar aquele mercado e isso vai inflando, vai inflando. Quem tiver interesse, entra aí e vê as ações da Magalu na época da pandemia. Começa a falar que o mundo vai terminar em marketing digital, a ação explode. Começa a falar que está ganhando 10% ao mês, todo mês, a ação explode. Porém, quem é o perfil, e isso o Fred falou muito bem, quem é o perfil do investidor que está pondo dinheiro nisso? O cara que está investindo para subir a ação da Apivida, para subir a ação, não é médico. O cara é médico agropecuária, o cara ganha dinheiro com mineração e está aceitando uma história de que esse mercado é maravilhoso. E por enquanto, ele está tendo respostas boas e é igual pirâmide, né? O primeiro vende para o segundo vende para o terceiro, quem vende conta uma história melhor até a hora que a bomba estoura. Porque o que está fazendo? Só está acumulando o processo. Então, os pacientes vão começar a operar menos porque o incentivo é negativo, a saúde vai começar a piorar porque o incentivo é negativo, e a tendência dessas informações é sair na mídia. Porém, a pressão econômica é contrária para sair, até a hora que a pressão econômica conseguir segurar. Na hora que esse processo vai se agravando, 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 e fica insustentável segurar de que o modelo é deletério, isso vai explodir de uma hora só. E na hora que explodir, a ANS vai passar uma normativa que muda completamente o modelo. E na hora que mudar completamente o modelo, e precisa de ter uma entrega para quem está pagando, precisa de ter um sistema de saúde que funciona, e isso pode começar a estourar, porque os custos do SUS vão começar a explodir, porque vai ter paciente com agravamento, isso vai acontecer, inevitável.
Na hora que isso explodir, a legislação tiver que tomar medidas importantes, primeiro, esse cara que fez multiplicar já saiu. Ele está lá na ilha dele, levando uma vida muito legal. Quem que está com dinheiro nessa empresa? Quem está com dinheiro é investidor, pessoa física que põe dinheiro na bolsa. Aí vocês vão ver acontecer com as ações dessa empresa do investidor o que aconteceu com o Magalu. Quem quiser, entra no Magalu aí e vê o que aconteceu nos últimos 6 meses. O que valia 50 está valendo 5, com a tendência de valer 2. Aí o que acontece? Isso. Vai acontecer isso se a gente que é da área está evidenciando que a saúde está sendo prejudicada, e isso é um tanto evidente, tanto para a Apvida quanto para esses processos de captation, é inevitável que vai acontecer, porque o custo uma hora vai chegar, o paciente não vai se curar sem nada fazer. Só está empurrando o sinistro. Na hora que o sinistro chegar, explode. Eu acho que a conta é muito fácil, assim, se a gente que é especialista entende que isso está acontecendo dessa forma. Se a gente estiver errado, como especialista, o nosso nível de evidência é a opinião do especialista. Se a gente estiver errado, pode ser o destino um pouco diferente. Eu não vejo como ser um pouco diferente. É a minha opinião. João, aproveitando só uma pergunta anterior que eu pulei também, por exemplo, as nossas instituições, né, SMO, CBO, o que a gente pode, quer dizer, já estamos fazendo, né? Primeiro, discutir muito, né, o modelo. Mas o que a gente pode fazer para orientar? Quer dizer, você sabe que sempre tem alguém que vai aceitar alguma condição, às vezes que seja predatória, mas aí são as situações de mercado que a gente não tem como impedir. Mas o que as instituições, nós podemos fazer para orientar as clínicas, os colegas, para que pensem muito, talvez, né, antes de assinarem os contratos, vamos dizer assim? Porque eu me lembro que há uns anos atrás, até uma colega lembrou aqui, o Saúde Bradesco, houve um levante, né, das clínicas aqui em BH, ele acabou descredenciando todo mundo e ficou com algumas, talvez uma ou duas. Então, assim, isso eu acho que é um papel institucional, né, nosso, de tentar dar um apoio. Lógico que o financeiro a gente não consegue, mas em termos de discussão e de arcabouço, né, de base, para que isso não seja aquela luta, né, entre as clínicas, né, aceitando ou não. O que vocês sugerem, principalmente Valério, Frederico e João? Assim, o que vocês sugerem nessa situação? Valério, mas posso começar a tentar ser breve. Qual que eu acho que é nosso papel? Primeiro de todos, dar transparência ao mercado. Se a gente está no centro do processo, a gente precisa de dar transparência para todo mundo. O que significa dar transparência? Eu brigo, às vezes, eu sugiro, às vezes isso pode ser mal interpretado. Qual é a clínica que aceitou? Vamos dar nome. Tem algum problema a gente falar? Quem que aceitou? Ah, não, alguém. Quem que aceitou? Se a pessoa que aceita, ou se a pessoa que faz alguma coisa que não deveria ter sido feito, fica no limbo, a gente não consegue entender quem fez, ela vai ter... Você deixa de ter um incentivo para a pessoa que muitas vezes sobe num congresso para fazer uma palestra sobre ética ou sobre melhores práticas clínicas, na vida particular dela, ela está fazendo exatamente o contrário. Como assim? Então, eu acho que o primeiro papel é a transparência. O segundo papel o mercado se controla numa política de pesos e contrapesos. Existe um peso de mercado avassalador de um lado. A gente tem um pezinho pequeno, mas a gente tem que posicionar nosso pezinho do outro lado para tentar... Vai lá na ANS, eles entram tentando atropelar, a gente vai lá incomodar um pouquinho. A gente ganha 6 meses, a gente ganha 4 meses, a gente ganha 9 meses. A gente tem que se colocar. E o terceiro ponto, que é fundamental, a gente pode negar o judiciário, achar que o Supremo não faz coisas legais, mas o nosso mundo democrático, social, é regido por normas. A gente precisa de se posicionar para garantir que as normas defendem aquilo que para a gente é valor. Se a gente considera que a saúde do paciente é valor, a gente tem que ir lá bater para ter leis, normas e regulamentos para isso. Se a gente acha que o exercício profissional
isento do médico é valor, a gente tem que bater para que existam leis e normas que defendam isso. Se a gente não ganha, se lá no legislativo a gente é voto vencido, ok. Esse eu vejo sendo o nosso papel. Vou passar a palavra para o Valério, para os colegas contribuírem. João, eu sempre tenho dito que o papel de uma entidade, qualquer entidade que se proponha a exercer a defesa profissional, esse papel possui dois vieses. O primeiro é o papel científico, é o papel educacional, é o papel acadêmico. E o segundo é o papel de defesa de classe. Complementando aquilo que eu havia falado, e toda a sua fala sobre a questão do ponto de vista financeiro, não existe almoço grátis. A gente vai ter sempre grupos interessados em retirar da mão de obra especializada do médico valores e transferir esses valores para outros grupos. É assim que funciona. Agora, a partir do momento que a gente tem uma entidade que ela faz o que nós estamos fazendo aqui agora, levando um pouco de informação, ainda que mínima, mas um pouco de conhecimento, um pouco de conscientização, a tendência é que a gente fortaleça esse grupo, que a gente fortaleça a união e que a gente consiga combater com mais ênfase aquilo que a gente tem interesse de defender. Então, é fazer o que nós estamos fazendo e usar os mecanismos que a gente tem à disposição. Nós perdemos uma ação agora recentemente na STF, ou pelo menos perdemos não. Nós saímos, de uma certa forma, um pouco mais enfraquecidos com relação à questão da optometria. Isso, por si só, não é o fim do túnel, não é o fim do mundo. Com certeza, nós teremos outras oportunidades e tomaremos outras medidas, inclusive judiciais, que certamente preservarão os nossos interesses. Eu sempre digo que, lá do lado de lá, normalmente as operadoras contam sempre que nós, do lado de cá, não tomaremos medidas alguma. Elas estão acostumadas a ver a passividade a ponto de colocar para nós tudo aquilo que elas têm interesse do ponto de vista financeiro para retirar a remuneração do médico e levar para algum outro lugar, né? Como diz o Fred, para a tesouraria. Se é assim que funciona, a gente precisa usar os mecanismos todos que nós temos à disposição para defender os direitos e interesses da classe que a gente defende. E é o que a gente está fazendo aqui. E também acho, complementando a sua fala para finalizar, a gente realmente tem que dar nome, sim. E dar nome não é mostrar, é ser realmente transparente para dizer se estão jogando a favor ou se estão jogando contra. O que eu mais aponto quando eu falo com determinados grupos sobre aceitar ou não aceitar, é que aquele que aceita, cedo ou tarde, será a bola da vez. Ele vai ser retirado do jogo por um outro que aceitará fazer por um preço menor. Sempre, sempre. Essa lei de mercado é perversa, mas ela empurra a remuneração do médico para baixo, a ponto de ver a remuneração de vocês hoje sendo paga por cerca de 5% daquilo que vocês deveriam receber se os reajustes fossem aplicados ano a ano. Isso eu tenho matematicamente explicado. Não é invenção de moda. Então, se a gente fizer o papel que a gente faz de tentar demonstrar a situação e apresentar essas pessoas que aceitam, eu acho que a gente está fazendo a defesa legítima dos nossos interesses. Pelo menos assim penso. Perfeito, eu acho que é por aí. A gente tem que ter coragem de defender, de lutar o bom combate e defender a boa causa. Isso a gente está fazendo e eu falo com muita tranquilidade. A gente está fazendo em nome do paciente. Não é só em nome do profissional, é em nome do paciente, em nome da minha avó, em nome do meu vizinho, do filho do meu porteiro. A gente está lutando por um conceito que já está comprovadamente desgastado pelo que aconteceu no mercado americano. E aí eu vou até agradecer uma bela contribuição do Patrick Figueiredo aqui, que botou no nosso chat aqui um comentário importantíssimo, né? E vou entrar num outro ponto que já foi comentado pelo Valério e pelo João, que é a questão da narrativa. Nós temos um papel fundamental em falar a narrativa verdadeira.
eles vão fazendo uma apropriação de termos, uma modificação de conceitos, ou um processo que é basicamente de comunicação, subvertendo ideias, como, por exemplo, como bem disse o Patrick, vez por outra, o debate que é colocado pelos grandes especialistas contratados pelas operadoras é sobre o Value-Based Healthcare, o VBHC, né? Que é a remuneração baseada em valor. E, no meio dessa cesta, eles falam que o fee-for-service acabou e que tem que ser capitation, tem que ser algo assim. E o capitation não é nada fundamentado em valor. Ele só serve para depreciar o trabalho médico e aniquilar a qualidade do sistema de saúde. Então, é importantíssimo que a gente reforce para todos os 60 colegas que estão aqui que medicina baseada em valor é um trabalho muito bem fundamentado em cima de uma série de premissas da economia, das indicadoras de saúde, que depende de muitos pré-requisitos e que vem sendo feito nos Estados Unidos há 40 anos, aproximadamente, justamente porque nos Estados Unidos tentou-se fazer um capitation goela abaixo da população, e lá o ciclo de retorno da opinião pública é mais rápido, porque a gente está falando de um país onde existe, o consumidor tem mais força, onde o mercado é mais livre, onde não existe esse sistema de um capitalismo capturado pelo Estado, esse capitalismo podre que a gente tem no Brasil aqui. Lá existe um capitalismo mais vivo, onde o consumidor tem mais força, os meios de comunicação são menos sujeitos a controles por parte de algumas forças da economia. Por isso, lá explodiu em diversas matérias jornalísticas na década de 90. E isso foi levando a uma necessidade de busca de soluções melhores, e o grupo de Harvard, onde o Porter trabalha junto com a Elizabeth Eisberg, entre outros, desenvolveu uma série de teorias para tentar vincular pagamento a indicadores, que são indicadores de qualidade, indicadores de desfecho, indicadores que são múltiplos, não cabe a gente aqui discutir pormenores, mas é fundamental que nenhum de nós, oftalmologistas, médicos do Brasil, aceite capitation como um sistema de remuneração baseado em valor. O sistema baseado em valor, inclusive, é um desafio que o CBO trouxe para si na gestão ainda do Benício. Nós tomamos essa iniciativa, apoiada por ele, e Cacheta, como vice-presidente, atual presidente, teve a coragem de nos aproximar, através da nossa instituição, da maior autoridade no Brasil de medicina baseada em valor, que é o César Abicalaf, que hoje presta um serviço no sistema de consultoria para o CBO, e o CBO está buscando construir ferramentas de medicina baseada em valor para a oftalmologia, num trabalho que é científico, que visa trazer transparência e ferramentas para, aí sim, podermos tentar ter um mix de sistemas. O fee-for-service não vai acabar, o capitation tenderá, ao meu ver, a ser refutado, no momento que a gente tiver condição de mostrar quem está fazendo o melhor possível com o menor valor, mas sempre com qualidade mínima a ser alcançada. A competição tem que ser saudável, tem que ser baseada na competência, na eficiência, no melhor serviço. E é isso que qualquer instituição séria, como o CBO, a Coeso, a SMO, a SBAL, quer para a saúde brasileira, né? E nosso papel é esse. Então, medicina baseada em valor é uma outra coisa. Ele deixa uma dica incrível aqui, que é o Harvard Business Review, do volume 94 de 2016, que é realmente uma super leitura para quem quer entender um pouco mais sobre isso. Nós estamos construindo a medicina baseada em valor, e isso demora. Enquanto isso, a gente não pode trazer um conceito equivocado e destruir o mercado de saúde no Brasil através do capitation. E então? Breno e Wesley, vocês gostariam de fazer algum comentário sobre o assunto, a forma como vocês veem, eventualmente o lado de lá do oftalmologista na prática, como que vocês estão sentindo isso, ou eventualmente até as dúvidas? Ô Fred, boa noite, tudo bem?
Eu queria saber, Fred, o seguinte, assim, das ações todas aí que o CBO já tem desenvolvido, quais resultados que vocês já estão conseguindo colher, assim, palpável? Que eu tenho visto que já tem um trabalho grande em cima disso, né? Ô, Breno, tudo bem? Boa noite. A gente está trabalhando na linha da comunicação, de conscientização, trazendo para o debate, porque você vê, estamos aqui entre 60 oftalmologistas, né, talvez a maioria talvez de Minas, mas tem gente do Brasil inteiro aqui que eu vi acompanhando esse debate, para exatamente trazer o conceito. A primeira coisa que a gente tem que fazer é trazer o oftalmologista para o assunto, para que ele entenda o que está acontecendo, né, e passe então a ser sensível a esse risco e se engaje, tenha consciência do quanto esse caminho é um caminho muito mais arriscado do que todas as disputas que ocorreram no passado, quando eventualmente alguém aceitou um pacote mais barato ou alguém aceitou uma consulta mais barata no mercado ali, mas não tirou o outro do sistema, né? Esse sistema é extremamente excludente. O capitation tem um sistema de concentração no prestador único ou num intermediário que controla diversos prestadores naquela região, né? Então, isso é muito mais grave do que todos os movimentos que foram degradando o valor do mercado de trabalho médico, como o Valério disse, nos últimos 40 anos no Brasil. Então, o primeiro passo é esse. Fazer o oftalmologista pensar sobre isso, entender como a gente tem que estar unido em torno dessa questão. E, ao mesmo tempo, trazer o debate através de peças que permitam que as pessoas reflitam sobre isso. E aí, pessoas que incluem aí também o público leigo, né? Então, a gente está nessa fase, estamos também trabalhando para tentar estabelecer diálogos com os envolvidos. O nosso caminho é sempre tentar construir através do diálogo, né, buscando as empresas envolvidas com isso, para demonstrar o porquê que o CBO e todas as entidades estão buscando um outro caminho, né? E existem tratativas já encaminhando com conselhos regionais de medicina em algumas praças, buscando falar com os representantes técnicos dessas entidades que estão envolvidas nesse sistema de contratação e sinalizando para todos aqueles que foram excluídos a importância deles demonstrarem, trazerem seus documentos, se queixarem, digo a prestadores que foram excluídos, né? Se queixarem para essas instâncias, ANS, CRM local, CBO, para que nós tenhamos nomes, documentos que venham a substanciar, por exemplo, uma queixa eventual ao Ministério Público ou a abertura desse debate dentro de outras instâncias, incluindo o Ministério Público. São trabalhos que correm em linhas diferentes, mas que se complementam. Mas eu posso dizer que o maior esforço nesse momento é trazer consciência através da comunicação e a gente não deixar essa narrativa caminhar do jeito que está caminhando. E eu conto com todos para disseminar isso, né? E buscar atenção ao tema. Posso fazer um breve comentário, João? Tem que tomar muito cuidado quando se fala em medicina baseada em valor. Quando a gente escuta essa expressão, a gente tem escutado também que é como se colocassem na conta dos profissionais, e não só os médicos, mas os profissionais da área da saúde, a responsabilidade de melhorar sempre a sua qualidade assistencial e a sua qualidade acadêmica. O grande problema é que eu estou usando essa narrativa, como disse bem o Fred, para justificar, uma vez mais, qualquer tipo de melhoria na qualidade assistencial, sendo que eu não remunero melhor o profissional. Na verdade, eu estou dizendo que hoje, se eu tenho uma medicina, não vou dizer ruim, mas se eu tenho uma medicina menos eficiente, essa conta é do profissional. Essa conta é da instituição, é da clínica ou é do hospital. Nunca essa conta é da operadora. E, na verdade, a gente sabe que não é assim. A remuneração que ela traz ao profissional está sempre sendo empurrada para baixo. Então, ela retirou toda a qualidade de valor do ponto de vista financeiro
dos profissionais da área médica, que ela pôde retirar, e agora ela diz que esses mesmos profissionais precisam, a todo custo, melhorar a qualidade do seu trabalho, como se ela não tivesse absolutamente nada a ver com essa conta. Não é isso, Fred? Comentário rápido, é isso mesmo. Não podemos nos fazer aqui de inocentes, de ingênuos, diante desse conjunto de conceitos e das armadilhas que podem ser colocadas em nome de uma coisa com excelente, diria, embalagem, mas cujos mecanismos internos de funcionamento podem levar de novo a pressão para cima do prestador, que vai ser, mais uma vez, o elo forte da cadeia. Por isso, a gente não pode fugir do debate, a gente não pode deixar de tentar participar dessa criação de algum mecanismo para isso, mas não é aceitar isso de forma cega, não é considerar que isso é a solução, é a panaceia para tudo. E, para ser bem objetivo, o sistema de remuneração que mais se utiliza hoje nos Estados Unidos é o Fee for Service. Tá? Então, dizer que Fee for Service acabou é mentira. Então, quem vem com esse discurso de Fee for Service acabou não está contando a história completa do que acontece onde tudo isso surgiu. Onde Fee for Service surgiu, onde o plano de saúde surgiu, onde o capitation causou um capítulo triste da saúde americana, onde novas teorias surgiram, onde o sistema está em permanente evolução, porque lá há muito mais interoperabilidade, troca de informação, transparência e participação das entidades científicas também na definição dos rumos do sistema de saúde, que é o que a gente precisa aqui. Então, o conflito é permanente, a tensão continua, não há nada resolvido em sistema de saúde em lugar nenhum do mundo. Então, estamos recebendo essa receita para tentar resolver um problema, mas ela não resolveu o problema em lugar nenhum ainda. Então, estejamos atentos e alertas. Eu acho muito importante, porque eu acho que o médico, ele é uma expressão que eu uso muito, ele é o garoto propaganda daquele atendimento, daquela operadora, daquele plano de saúde, ou até da sua clientela particular, mas ele deve, sempre que possível, trocar uma ideia com o próprio paciente, no sentido de que ele entenda esse processo. É lógico que não é com todo mundo, né? Mas pessoas formadoras de opinião, porque muitas vezes eles contratam um plano de um serviço preferencial visando realmente a sua própria família, por exemplo, um empresário. E é importante que ele entenda isso, realmente como que ele vai, porque ele pensa apenas muitas vezes no lucro, né? O quanto que eu vou gastar a menos. Então, se ele estiver, às vezes, mudando de um plano para outro, que tem essa tendência, a gente tem essa, por obrigação, a gente mostrar, às vezes, a qualidade daquele atendimento que a gente está prestando por nossa operadora ou prestadora. Eu acho que isso é muito importante. A gente não pode ser simplesmente ali um elemento neutro. Ah, mas eu não tenho tempo nem para atender o paciente. Falo, não, tudo bem. Essa é uma forma até de falar, olha, eu não tenho tempo nem de conversar com você. Dependendo do nível, às vezes o paciente até fala com a gente assim, olha, está demorando um pouco a consulta, o senhor tem gente lá fora esperando. Fala, não, mas espera aí, um direito que eu tenho também é de conversar com o meu paciente. Eu também preciso desse diálogo, né? Pode parecer uma visão romântica, mas ela, ali no dia a dia, no tete-a-tete, costuma funcionar bem, que a gente pode mudar opiniões e de pessoas que, às vezes, têm sob a sua tutela, um número grande de usuários. Eu acho que é um papel do médico, não só a gente discutir entre nós, mas a gente falar com a nossa clientela. Isso é importante, né? Molinari, a gente está se aproximando das 9 horas. Você acha que a gente já poderia ir dando as palavras finais, cada um? Lógico. Se alguém quiser mandar alguma pergunta aí, alguma colocação também no chat, a gente replica. Já caiu bem a audiência. Tipo assim, o pessoal já começa a cansar. Eu acho que, estrategicamente, né, nós ficamos aqui 1h30,
aproveitando, né, de todo o conhecimento do grupo, quem quiser fazer uma última pergunta, como o João sugeriu, e a gente agradece muito a participação, né, gente, porque o médico realmente trabalha o dia inteiro, ainda vai assistir uma tal de um raio, de uma capitation, né? O que é isso que esse povo está arrumando para nós, né? Mas a verdade é que nós estamos nessa panela aí, né? Nessa miscigenação toda, né? Mas agradecer muito a turma e principalmente o pessoal também de outros estados, como o Fred chamou atenção. E muito agradecimento aí ao Fred, que nunca nega, né, a presença, isso é muito bom. A gente agradece demais e aproveitando sempre muito. Posso ser o primeiro aqui, Molinari? Pode. Então, Você que manda. só para encerrar, eu vou fazer minha leitura do mercado de Belo Horizonte, o que eu acho relevante dentro do nosso contexto de uma forma muito objetiva. Belo Horizonte é um mercado ainda muito pouco tocado por esse movimento todo que está acontecendo no oftalmo. E um dos principais motivos disso é porque existe uma concentração muito grande em uma operadora, que é uma cooperativa, e não é uma operadora, vamos falar, que está no mercado. Porém, da mesma forma como quando eu fiz o vestibular de medicina, a gente tinha 3 faculdades de medicina em Belo Horizonte, eram 200 candidatos por vaga, e aquela restrição de entrada, no momento que foi desfeita, gerou uma avalanche. Eu vejo que o que pode acontecer no cenário do mercado de oftalmologia e da saúde em Belo Horizonte pode ser um movimento semelhante. O que acontece? Existe uma barreira de mercado quase intransponível. Os outros operadores de mercado vão fazendo as operações em volta, vão cercando aquele mercado, e quando entra no mercado, entra com uma força desproporcional, porque sabe que precisa de quebrar essa barreira. E quais são os possíveis efeitos que poderia ter aqui em Belo Horizonte? O primeiro efeito imediato é o enfraquecimento de quem hoje é líder de mercado. O segundo efeito imediato é que a força de entrada tem que ser tão grande que a força de quem entra provavelmente vai aplicar esses modelos que a gente está tratando, porque ele vai tentar jogar os custos todos lá embaixo. Na hora que isso acontecer, se isso acontecer, não estou querendo ser alarmista nem nada, pode criar uma nova distribuição de forças entre os serviços pessoa jurídica da nossa cidade, que teria um impacto muito profundo. Tanto na criação de eventualmente, fomento para a criação de novos serviços, quanto, eventualmente, fortalecimento de alguns e retirada de carteira de outros. A gente sabe que uma clínica, se você tirar 20% da receita de uma clínica, ela quebra. Então, eventualmente, se acontecer essa ruptura, eu fico apreensivo sobre o mercado de valor. Hoje a gente está vendo Salvador, Brasília, eles entraram em mercados mais pulverizados, o que não é a nossa característica. Mas o perfil de posicionamento deles é acessar todos os mercados. Então, eu acho que vale muito a gente vai manter um diálogo muito bom com todo mundo e as pessoas que estão no mercado entenderem que, se não mantiver esse diálogo, na hora que se tiver um estouro de corda, pode estourar no colo dela. Ela achar que está se blindando, mas lá na frente ela pode ser o elo fraco também. Minha visão. Perfeito. É isso aí, João. As dinâmicas, elas são parecidas em outros lugares do Brasil também, né? Mas quando você tem concentração demais num grande player, essa estrutura progressiva do cercar de outros pode mudar de uma hora para outra o contexto. Para encerrar aqui minha participação, primeiro eu sempre agradecer a companhia dos meus amigos mineiros, parabenizar vocês pela iniciativa, dizer do quanto nós, CBO, eu aqui na Coeso Rio, o ASBAL, todas as entidades têm que colocar, como foi dito aqui, com muita clareza, nosso compromisso acima de tudo, de fazer ensino e medicina de qualidade, quer dizer, ensinar a medicina de qualidade. Isso passa
também pelo aspecto ético e pelo entendimento das dinâmicas de mercado. Então, esse é um compromisso que nós temos, e eu fico muito feliz de estar podendo aqui 1h30 trocar ideia com tanta gente que já tem tanta consciência disso, procurando aumentar o grupo das pessoas que usa parte do seu tempo para atuar nesses diálogos, porque quando a gente tiver não 30, mas 300 espalhados pelo Brasil, a gente já vai fazer uma diferença grande, porque num diálogo que se faz com o gestor de plano de saúde, quando você sabe se colocar, você já pode ali já criar uma consciência e uma resistência em prol de um equilíbrio maior. Então, cabe a cada um de nós estudar também isso, não só o suprassumo da última técnica da facoemulsificação, do antiangiogênico, mas também entender tudo que nos move, para que a gente não seja eternamente marionete na mão de quem está manipulando as cordas. Forte abraço, amigo. É sempre bom estar com vocês. Obrigado, Frederico. Muito bom, viu? Parabéns. Valério, você quer dessas suas despedidas? Bom, em primeiro lugar, agradeço ao nosso presidente, ao João, ao Binário, Wesley, Breno. Agradeço imensamente ao Fred. É sempre um prazer te encontrar, é sempre um prazer conversar com você e discutir um pouco sobre esses assuntos. A gente sabe que a gente gosta. Você, não só como médico, mas também como advogado, entende, né? E a gente compartilha essas informações de uma maneira bem saudável, de uma maneira bem tranquila. Eu fico sempre muito feliz. Eu fico sempre muito feliz também para a SMO me oportunizar esses debates. Porque a gente fica um pouco isolado. A gente conversa muito com o médico, mas não conversa tanto com outros advogados. Mas a gente conversa mais com os médicos. Então, a gente tem uma certa dificuldade. Mas eu encerraria da seguinte forma. Academia e defesa profissional. Para mim, são as duas grandes molas mestras de uma entidade. E a gente já está há um bom tempo na SMO e a gente vem fazendo as duas coisas, né? Obviamente que a diretoria focada na parte científica e a gente na qualidade de assessoria jurídica focada na parte da defesa profissional. E acho que a defesa profissional é de extrema importância. Usem a defesa profissional que vocês têm à disposição, porque a partir dela a gente consegue disseminar as informações e fazer isso que o Fred acabou de dizer. Sem a gente conhecer a nossa luta, a gente não combate o bom combate. Porque não adianta tentar combater aquilo que eu desconheço. E para conhecer, eu tenho que ter informação. Para conhecer, eu tenho que buscar informação. O que a gente está fazendo hoje é justamente passar um pouco mais de informação, né? Não só o CBO no âmbito nacional, mas como a SMO e as outras entidades que a gente ajuda nos âmbitos regionais. A gente tem sempre essa ideia de tentar mover o médico para que ele entenda cada vez mais o que ele pode e o que ele não pode em termos de direito na defesa da sua prerrogativa profissional. Eu acho que é esse o trabalho que a gente tenta desenvolver. Acredito que a SMO esteja fazendo um trabalho bem interessante, né? Assim como o CBO do ponto de vista nacional, e a gente está sempre à disposição para qualquer eventualidade. Obrigado mais uma vez a todos. Obrigado, viu, Fred? Forte abraço para você. João, você quer comentar? Finalzinho. Não, só agradecer a presença de todo mundo. O Fred sempre muito solícito para trazer aqui. E lembrar o pessoal também que o CBO fica um pouco mais distante. As pessoas não têm oportunidade, muitas vezes, de relacionar com o Cacheta, com o Fred, com a equipe lá, mas é um trabalho infinito que não aparece, né? E muita gente taca pedra, e muitas vezes o trabalho é para manter o espaço, não é para conquistar espaço. A gente fica sendo atacado o tempo inteiro. Se a gente der visibilidade que a gente está sendo atacado, aí quem está batendo bate mais. Então, o pessoal tem um trabalho lá monstruoso para garantir o espaço que a gente tem e assim, tem que agradecer demais a disponibilidade voluntária que eles têm de estar lá participando e trabalhando para garantir que a gente consiga trabalhar dentro do consultório. Obrigado, Fred. Obrigado à diretoria toda, o Valério esteve presente aqui com a gente.